Olá, você conseguiria imaginar, mesmo que apenas por um dia, como seria o Brasil se todos nós vivêssemos os 10 mandamentos e se todos nós amássemos ao próximo como a nós mesmos? Na verdade, eu acho que cada um de nós tem um pouco dessa ideia, uma visão interior de como seria, um sonho que foi originado por Deus, pelo Criador. Se Jesus Cristo fosse realmente o Senhor do Brasil, como iria se parecer a nação brasileira? Então assista esse vídeo agora, inscreva-se no meu canal em busca de uma teologia de transformação para a nação brasileira. Cristo ordenou a todos nós, façam discípulos de todas as nações, em Mateus 28. E os ensinos contidos em todo o Antigo Testamento integram essa mesma ideia. Digam entre as nações, o Senhor reina. No mesmo livro de Apocalipse, lá no finalzinho da Bíblia, o último dos apóstolos, João, exilado numa ilha grega, ele disse o seguinte: o reino do mundo, o reino deste mundo, se tornou do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a questão dessa forma pode ser refeita. Se Jesus é o Senhor de uma comunidade ou nação, qual seria a cara desse país, dessa nação, dessa comunidade, desse bairro? É claro que tal vontade está centrada na própria pessoa de Jesus Cristo, na sua vida, na sua missão, na sua vontade. Ele mesmo nos ensinou a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E ele está pensando naquilo próprio que ele ensinou. Então, qual seria o resultado se o Brasil estivesse alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo? E essa questão é de suma importância, nós temos falado, e ela deve conduzir o Evangelho muito mais dessas reivindicações privatizadas de uma cultura evangélica ou católica altamente individualista. E ela deve nos ensinar a tocar povos, nações, bairros e comunidades. E ela vai nos dar também uma visão mais legítima, mais integralizadora daquilo que a gente faz numa igreja com aquilo que nós fazemos na sociedade brasileira. E ela também traz para nós uma ética social mais responsiva com a vontade de Deus e com o futuro que Deus tem para a humanidade. E faz dessa fé em Cristo algo vivo, algo que transforma, algo que realmente pode levar Deus para um mundo trágico, para um mundo que vive distante de Deus. É claro que, nesse contexto, o cristão deve seguir e se tornar um discípulo de Jesus. Isso requer um relacionamento pessoal, não é? Há uma dimensão de arrependimento. Nós falamos sobre essa fé em Jesus como Senhor Salvador, e João insiste que o discipulado começa com nascer de novo, por exemplo, nascer do Espírito de Deus. É algo de dentro para fora, através da nossa fé em Jesus, da entrega da nossa vida, da nossa confiança em Cristo, nosso relacionamento com Jesus Cristo. Mas a ordem de Jesus, a comissão que Jesus nos dá sobre discipular uma nação, acontece no contexto não apenas de proclamar o Evangelho, aceitar Jesus, ser batizado numa igreja local, mas num contexto mais amplo. E a gente tem que entender isso. Porque discipular uma nação, ou nações, é um termo que expressa um conceito teológico na Bíblia. Nações, no Antigo Testamento, tem mais a ver com povos. Nações tinham a ver com tribos, com línguas, grupos de pessoas, muito mais amplo do que algo individual. Deus cria pessoas de diferentes raças, línguas, povos, etnias, há fronteiras geográficas dentro de um espaço, há uma constituição étnica também. E nações, portanto, têm a ver muito mais com estados. Nações têm a ver com territórios, com soberanias, com governos, com povos. Então, Deus cria nações-estados. E, na verdade, essa é uma invenção de Deus, né? Deus criou nações-estados. O Altíssimo, você vê, por exemplo, lá em Deuteronômio 32, ele fala que ele deu às nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade, estabelecendo fronteiras entre os povos. A Bíblia também fala que Deus de um só fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado tempos anteriormente estabelecidos e lugares em que deveriam habitar. Você vê isso lá em Atos 17, 26. Ou em Apocalipse 21, as nações andarão em sua luz, os reis da terra lhe trarão sua glória, e a glória e a honra das nações lhes serão trazidas. As nações, então, são chamadas a um relacionamento espiritual com Deus. As etnias, os povos, os governos são chamados a um reconhecimento de Deus como Senhor e soberano. Você vê isso nos Salmos. Deem ao Senhor, ó família das nações, toda glória e força. Digam entre as nações, o Senhor reina. Então, países, povos, etnias devem servir Deus. E nós, então, servimos a Deus nesse contexto de transformação. O termo reino é usado também como uma outra palavra para nações. O reino tem a ver com terra,
Reino tem a ver com soberania, reino tem a ver com governo, com povos. Israel é um reino, uma nação, um estado que tem cultura, que tem valores, que tem estruturas sociopolíticas. Deus chama Israel como uma nação para ser testemunha a outras nações. A ideia moderna de estados carrega os mesmos elementos essenciais de nacionalidade. Você vê isso na lei política. A ideia de nação inclui território, soberania, inclui povo, inclui governo. E por isso, Jesus lança um desafio, uma ordem. Discipulem a nação, discipulem o país, discipulem o reino, discipulem a cultura brasileira, discipulem o território nacional, discipulem o governo, discipulem o povo, discipulem as nações, discipulem a nação brasileira. Uma pista para a resposta do que quer dizer isso pode ser encontrada na própria declaração de Jesus, quando ele vai completando a grande comissão, dizendo que os discípulos deveriam ensinar a guardar e obedecer tudo o que ele havia ordenado. Essa visão bíblica do reino está aqui entre nós, o reino chegou, o reino está presente, o reino está vindo, ou vem o teu reino, seja feita a sua vontade, é uma coluna mestra na teologia cristã. Mas é interessante que quase nós nunca ouvimos falar do reino de Cristo. E o mesmo pode ser dito em termos desse contexto, desse termo que eu estou falando de discipular nações. Peter Wagner, talvez um dos mais conhecidos líderes daquele movimento anterior de crescimento das igrejas, da década de 80, 90, ele se refere a essa opinião aí unânime na academia de que o reino de Deus é a mensagem de Jesus. Então ele acrescenta: eu não posso deixar de imaginar por que não ouvir mais nada sobre o reino nos últimos 30 anos em que tenho sido cristão. Certamente eu li muito sobre isso na Bíblia, mas eu honestamente não consigo me lembrar de qualquer pastor em cujo ministério eu tenha realmente presenciado uma pregação a respeito do reino de Deus. E quando busco minuciosamente dentro do meu próprio baú de sermões, o Peter Wagner fala, posso perceber agora que eu mesmo nunca preguei um sermão sobre o assunto. E eu reconheço que eu também preguei muito pouco sobre o reino de Deus. O Dr. Howard Marshall, lá da Universidade de Aberdeen, onde eu estou finalizando meu doutorado, ele fala que durante os últimos 16 anos posso me lembrar de 2 ocasiões apenas nas quais ouvi sermões especificamente devotados ao tema do reino de Deus. Acho que esse silêncio é no mínimo surpreendente, porque é universalmente aceito entre os estudiosos do Novo Testamento que o tema central do ensino de Jesus era o reino de Deus. Então qualquer concepção sistemática do cristianismo, ela é deficiente e incorreta se o reino de Deus não estiver no centro. A igreja precisa recuperar essa visão do reino de Cristo, porque ela traz esperança às nações e traz esperança à nação brasileira pós-pandemia. Mas o que é o reino de Cristo? Com o ministério de Jesus, a sua ressurreição, ele anunciou a chegada do reino. O reino está aqui. Os cegos vêm nesse momento. Os coxos estão andando aqui nesse lugar. Jesus fala, os leprosos agora estão sendo purificados nesse momento, nesse local, nesse espaço histórico. Os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados entre nós. Os pobres estão recebendo o evangelho, está sendo pregado a eles o evangelho. Jesus expulsa demônios, espíritos malévolos como sinal do reino. Ele liberta pessoas dos poderes demoníacos. Ele liberta da cegueira. Ele cura da hemorragia. Ele cura a própria morte. Tudo como sinal do reino de Deus nos evangelhos. O reino das trevas que corresponde a esse século foi invadido pelo homem forte, Satanás. E agora esse Satanás foi desarmado, conquistado, saqueado, Jesus fala. Jesus é o cabeça de todo principado, de toda potestade. Ele, ao mesmo tempo, é o cabeça do corpo, da igreja, dessa comunidade de discípulos. E por sua morte, Jesus reconciliou consigo todas as coisas, inclusive as nações-estado e os governos podem ter esperança que Cristo veio reconciliar todas as coisas consigo. Esse é um dos fundamentos da transformação das nações. Esse reino, esse aumento do domínio da pessoa de Jesus, esse aumento da vontade da pessoa de Jesus na nossa vida, no nosso coração e no governo, esse aumento da autoridade do reino de Cristo, morto e ressurreto, Rei dos reis, Senhor dos senhores, sobre tudo, é o cerne da visão do reino, é o cerne da visão de transformação das nações. Jesus Cristo foi entronizado como Senhor do universo, Senhor da terra, Senhor do Brasil. Ou seja, nós precisamos entender corretamente o nosso chamado a partir desse contexto teológico, do propósito universal, de que
tudo o que fazemos deve ser para a glória de Deus, para a presença do reino de Cristo, para o aumento do poder de Jesus sobre as nossas vidas, da autoridade de Jesus sobre o mundo onde vivemos. Isso acontece de uma forma de dentro para fora, uma forma que muitas vezes não é visível, mas há sinais concretos também que demonstram que Jesus é o Messias. E nós, então, como igreja pós-peste, igreja pós-pandemia, como cristãos pós essa pandemia, nós representamos o reino de Cristo. Talvez como um chanceler represente o Brasil na ONU. Nós não somos o reino, mas nós iniciamos o reino. Nós somos representativos desse reino. Nós somos embriões de que o reino chegou. Há uma nova realidade que entrou nessa história humana, que traz vida integral, que traz saúde moral, que traz uma espiritualidade que é abrangente, que toca corpo e alma, físico, psicológico, material e social. O reino de Deus tem a ver com essa presença dinâmica do poder redentor, transformador, regenerador de Cristo em nós e que vai confrontando também as forças do mal e vai restaurando a vida e a vida da sociedade. Então aqui e agora, o reinado de Cristo é um reinado que vence o poder do mal. Isso acontece de forma visível e deve acontecer de maneira muito densa no nosso chamado, na nossa vida pessoal. Então, como disse o Newbegin, o Evangelho convida a entrar no reino produzido numa comunidade de discípulos, numa nova humanidade. Então essa igreja, esse grupo social de discípulos é a vanguarda de uma nova humanidade que vive numa genuína comunidade de discípulos de Jesus. Então a igreja, a existência de cada um de nós como agentes, representantes, chanceler desse reino é essencial quando a gente pensa na tarefa de transformar a nação brasileira. Nós somos chamados para manifestar esse reino aqui e agora, onde quer que estejamos, o que quer que façamos. Niebuhr nos lembra que o Evangelho transcende as situações sociais e particulares, porque carrega em cada um de nós essa parcela de responsabilidade em situações imediatas nas quais cada um de nós está envolvido com a responsabilidade de trazer paz, implantar justiça, aperfeiçoá-lo no espírito de amor. E assim o reino de Deus, que não é desse mundo, se torna relevante para cada problema do mundo. E assim cada um de nós, eu e você, somos os principais agentes, o chanceler da presença desse reino, da autoridade desse reino, do amor, da paz, da justiça e a retidão que esse reino de Cristo trouxe a partir do Evangelho de Jesus. Portanto, nós devemos manifestar, ampliar, agilizar os valores do reino na sua essência, em cada uma das nossas ações cotidianas, em tudo o que fazemos no dia a dia. Então, nesse caso, a questão deve ser reapresentada. Quais são os indicadores da presença do reino de Cristo em cada um de nós na nação brasileira? Então, quando a gente pensa nos índices de performance que eu falei já sobre, em termos de transformação com relação à pobreza, criminalidade, educação, comportamento juvenil, família, cultura e participação cívica, é cada um de nós. Como é que nós podemos viver mais parecidos com os valores do reino? Em uma comunidade ou país onde Jesus Cristo, esse reino, esteja presente, os valores do reino estejam inculturados, nessa nação vai haver mais suficiência econômica, mais paz social, mais justiça pública, mais retidão nacional. E haveria também um crescente reconhecimento de Jesus Cristo como Senhor de cada um de nós.